Temos um quadro aqui, e vou falar pra vocês, hein? É um cara humilde. De uma humildade. Fora do comum, né? E um cara que tem um dom nato. Porque às vezes a gente vê a pessoa que é locutor e muitas vezes fala, mas não sabe o que tá falando, né? Não fala com emoção. Olha, todas as vezes que o Novak me apresentou, eu fiquei emocionado. Porque ele apresenta você com aquela emoção. Ele tem um dom. Beijo, Novak, no seu coração. Parabéns. Beijo no seu topete. Beijo, né? Grande abraço, Novak. E aí, o doutor Pergunta já tá no QAP, doutor Pergunta? Temos um quadro aqui chamado Doutor Pergunta. Doutor Pergunta. Vamos lá. Chegamos ao momento Responde Aí. E a pergunta é do doutor Fábio Costa, que pergunta ao nosso eterno vereador: como podemos ter uma voz forte na Câmara Municipal sem a presença do nobre vereador Jorginho Melo? Os pais procuram hoje um representante e não tem. Gostaríamos de saber como podemos procurar uma autoridade para representá-los nesse momento. Bom, primeiro que é uma coisa muito interessante aqui na cidade de Guarulhos, né? A nossa cidade, ela é muito grande, mas ao mesmo tempo ela tem uma mentalidade provinciana. Mas eu não quero te cortar não, mas tem outro Jorginho lá, fala Jorginho Melo, não é Jorginho? Eu confundi. Nosso doutor Fábio confundiu. É a emoção de falar ao lado do Novak. Eu acho que foi isso. Ele quis dizer Jorginho, eu achei que quis dizer Jorginho Belo. Aí misturou o Mota, ficou Melo, né? Eu fiquei aqui perdido. Eu falei, mano, Jorginho Mota, de onde saiu o Melo, né? Muito da hora. Continua, por gentileza. Eu disse que Guarulhos é uma cidade, uma mega metrópole, mas com raízes provincianas. Eu estava esses dias no mercado e uma mãe atípica ela me encontrou no mercado, que aliás, vereadores da nossa cidade, frequentem mais os estabelecimentos da cidade aqui, sim, porque o nosso povo sente falta dos vereadores frequentando os restaurantes da cidade, as padarias. Não é só no período eleitoral. Não é só no período eleitoral. Boa, fica a dica, né? Fica a dica, como diz o Tarcísio, né? E aí, ela me encontrou, me abraçou. Nossa, vereador, que prazer te encontrar aqui. Nossa, que legal te ver. Poxa, que bom que você ganhou. Né? Eu acompanhei muitos votos. Olha, minha família inteira votou em você. Eu não tive coragem de dizer para ela que eu tinha perdido as eleições. Porque ela estava tão animada, ficou tão emocionada. Empolgada, né? Então hoje, eu digo para você, eu ainda recebo pedidos, e atendo todo mundo com muito carinho, né? Sempre atendi. Quem me chama no Instagram, que aliás meu Instagram é @JorginhoMota, eu respondo sempre de voz, para a pessoa ver que realmente sou eu que estou respondendo. E digo sim, nós temos bons vereadores nessa legislatura. Inclusive, queria mandar um abraço todo especial pro delegado Mesquita, que é um vereador que acho que tem propriedade para me ajudar nessa causa, porque tem um irmão autista, sabe, né, que não é fácil as nossas lutas. E, aliás, todos os outros vereadores, né, é que eu puxei a carroça, né? Eu briguei muito na Câmara, aprovei muitos projetos, brigava muito com os vereadores. Eles só não brigava tanto quanto o Kleber, né? É isso que eu ia falar agora, senão, pô, eu falei pro Kleber esse dia, encontrei e falei, me ajuda aí, Kleber, pô, são 300, né, meu, para de arrumar confusão, né? Porque se brigar tanto, aí não aprova os projetos, né? Mas um abraço também pro Kleber, um bom vereador. Então, eu acho que logo nós vamos ter novos vereadores, né? Aí, eu, particularmente, eu acredito que na próxima legislatura, se eu não for deputado, tô falando até torcemos para isso oficial. 2020? 22. Para deputado estadual. Na verdade, eu saí para ajudar o partido. Acho que teve quase 6 mil votos também. Tive 6 mil votos. Tive 6 mil votos aqui na cidade e repeti os 6 mil votos para vereador. E como quando a gente cita o eterno vereador, não é um clichê, é que realmente ficou a referência. O senhor é a referência. Sim. Por mais que não esteja no pleito hoje, fica a referência. Sim, né? a gente... É a referência de uma causa... E eu fiquei muito triste porque muitas pessoas se candidataram, né, dentro da causa
para lutarem, mas não conseguiram ganhar. Então hoje a causa, dentro do legislativo, ela não tem um representante oficial, mas extraoficial tem eu, que eu estou aqui, e eu falo que eu cobro os vereadores, cobro o martelo, às vezes ligo lá, martelo, mas queria mandar um abraço especial para a vereadora Carlinda Tinoco, que a Carlinda foi o seguinte, a gente teve uma amizade muito grande na Câmara Municipal. E quando eu deixei de ser vereador, ela fez um compromisso comigo. Nós fizemos um compromisso. Ela falou, eu vou votar em você. Aí eu disse, eu vou votar na senhora. E realmente eu votei nela e ela votou em mim. Eu disse pra ela que ela não perdeu o voto dela porque... Aliás, eu não perdi meu voto porque ela foi eleita. Ela perdeu o voto dela porque eu não fui eleito. Ela dá risada. Mas todos os meus projetos de lei eu repassei pra vereadora Carlinda. Então a vereadora Carlinda, ela tem lutado na Câmara como se fosse eu. Deu uma continuidade. Que top. Exatamente. E ela tem apresentado os meus projetos. Inclusive, acho que tem 2 projetos que estão para ser aprovado agora. E ela está levando a bandeira para mim. Mas eu estou, apesar de fora do Legislativo, eu continuo um mandato paralelo. Quem me acompanha nas redes sociais está vendo aí. Palestras, escolas, né? E graças a Deus, queria mandar mais uma vez agradecer ao governo municipal que tem permitido, né, e me respeitado, né, de ir nas escolas, de poder palestrar, de poder levar a inclusão, mesmo eu não sendo um parlamentar mais, né? Porque muitas vezes o governo fala, não, eu não quero mais receber esse cara, não sei o que e tal. Diferente do nosso governo, do governo Lucas Sanches, que tem me recebido com bom carinho. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença essa parceria, né? E parafraseando a frase de um convidado nosso que teve aqui também, o vereador Biriba. A causa é legítima. A causa é legítima. Grande Biriba. Um abraço, Biriba. 2 pessoas que você citou. Delegado Mesquita, delegado Mesquita. 2 pessoas que você Biriba. citou estiveram aqui no nosso podcast. O Biriba e o delegado Mesquita. Ah, é? O delegado Mesquita, doutor, boa recuperação aí. Estava um pouco enfermo aí. Oramos e torcemos por sua saúde aí. Uma boa recuperação onde o senhor estiver. Mesquita, fica aqui o nosso abraço, viu? Que, aliás, é fera. Segurança, falou de segurança, é o Mesquita. Ele mesmo, é bruto. É um homem. Verdade. Vamos falar um pouquinho mais para o pessoal entender essa patrulha da inclusão aí. Como que funciona, como que é... Patrulha da inclusão é o seguinte, eu peguei 2 profissionais, uma neuropsicopedagoga e uma psicóloga, e nós íamos nas escolas. A mãe chamava eu pelo Instagram e falava, vereador, na escola não está tendo inclusão, o meu filho não consegue aprender e tal. Aí eu ia com a patrulha da inclusão na escola. Então, o foco da patrulha é a escolar, o equipamento escolar. Sim, não para hostilizar, porque a gente nunca hostilizou na escola. A gente chegava e sentava com a diretora, qual a dificuldade que a senhora está tendo? Professora, qual a dificuldade? Muitas vezes era na montagem do PEI, né, que é um projeto único para criança, né, individual, né, para criança de ensino. Né, a gente fala que é o plano individual de ensino de cada criança com deficiência. Porque aquela criança, ela tem as suas dificuldades e ela tem as suas preferências. Então a gente ensinava a fazer o PEI, a gente conversava, muitas vezes aliava algum material adaptado. Então a gente contribuiu bastante, sem hostilizar, porque no início todo mundo achava que a patrulha da inclusão, quando eu chegava, meu Deus, o pessoal ficava assustado. Eu falava, calma, a gente veio aqui para conversar, informar para transformar. Esse sempre foi o lema da patrulha da inclusão. Bacana, né, meu? E a gente entra dentro do espaço da escola e a gente acaba trazendo para a família. Então, a temática é a família também. Às vezes, uma família bem estruturada e bem entendida do assunto, de como tratar, ela ajuda tanto a escola como o filho dela. E, aliás, eu queria mandar um abraço para todo mundo, para os conselheiros tutelares da cidade, bacana, que fazem um trabalho formidável. Sim. Eu cheguei a acompanhar muitos conselheiros da cidade em muitas ações, né, muitas vezes de madrugada, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a nossa cidade, ela precisa muito de um olhar ainda melhor para a questão da inclusão, porque é muito novo, no Brasil inteiro. Sim. Não estou falando só Guarulhos, né? Precisa de um olhar mais apurado. Uhum. Né? Os dados americanos agora apontaram, né? O Conselho Mundial da Saúde apontou para cada 36 crianças que nasciam, uma era autista.
esse dado subiu muito. Para cada 31 agora, uma é autista. Para cada 36, uma era autista. Sim. Até o ano passado. Agora saiu um novo dado que para cada 31 crianças que nasce, uma é autista. Então subiu muito. E até a forma de diagnosticar exatamente. também, né? Mudou, né? O olhar ficou E diferenciado. tem muita gente que fala para mim, Jorginho, mas por que cresceu tanto o número de autistas? O que é? Por quê? É alguma coisa? Eu digo assim, ó, não é que cresceu, já existia, só que não era visto. O que aconteceu, Ferraz? Na época da pandemia, se descobriu muitas crianças autistas. Ah, mas foi por causa da vacina, por causa do Covid? Não, por causa da convivência. Os pais, eles estavam acostumados a pegar o filho, deixavam o filho na escola, tempo integral, o filho ficava na escola o dia inteiro, chegava à tardezinha, ia pro inglês, só chegava em casa para dormir. A criança chegava cansada e ia dormir. Na pandemia, os pais tiveram que conviver com essas crianças. E aí foi onde descobriu muita coisa, porque teve mãe que falava, peraí, meu filho não era assim, por que ele tá assim? E aí foi onde buscou ajuda de profissionais e descobriu que era autista. Olha só. Eu vi esse final de semana, parece que é até incrível, né? Tudo bem que nós sabíamos que a gente ia te receber aqui. Mas no final de semana nós assistimos aquele filme do Luciano Huck. Esse filme que ele é um lutador de MMA. Não, então não foi o Luciano, foi o Marcos Mion. Marcos Mion, desculpa. Eu confundo os apresentadores, né? É o Marcos Mion. É porque eles apresentavam o Caldeirão. Não, e na verdade foi... Eu sou péssimo para assistir Caldeirão virou Caldeirão. É que eu não assisto esses programas. Eu não assisto esses programas. Eu não assisto esse programa e minha sogra falou assim, vamos assistir o filme. É do Marcos Mion. Ele tem um filho autista, né? E aí ele fez um filme que ele é um lutador de MMA. E ele descobre que ele teve um filho... E a mãe dessa criança morreu de câncer, né? E ele era pai de uma criança. Descobriu que era pai de uma criança. Quando ele foi conhecer a criança, para ele foi muito novo, né? Tem um momento que ele tinha que se concentrar para uma luta, né? Me chamou muita atenção isso. Ele tinha que se preparar para essa luta, uma luta decisiva da vida dele. E ele falou que não tinha condição de cuidar do filho dele. E a gente chama muita atenção até elevar... essa participação do Marcos Mion em defesa da nossa causa, porque levantou muito a questão. Porque hoje, 78% dos casos de abandono de lar por parte do pai com relação às crianças, o pai que vai embora, abandona a mãe e o filho quando descobre que um dos filhos tem uma deficiência. Então, os pais vão embora e abandonam as mães sozinhas. Irresponsáveis, né? E é naquele filme que, na verdade, ele tem duplo sentido. O MMA, quer dizer, é luta, mas também meu melhor amigo, né? Isso, meu melhor amigo. Então, é isso aí, o MMA que ele fala. O menino que... Inclusive, foi um menino que fez um desenho. Exatamente. E escreveu MMA, meu melhor amigo. Exatamente. Foi muito top, cara. Eu assisti esse final de semana. É emocionante. Esse filme tá na Netflix. Tá na Netflix. Né? É muito recomendação e é emocionante. É emocionante. Se inteirar, né, porque o garoto não gosta. Nesse momento, o filho não gostava de ver o pai apanhando. Né? Ele ficava, né? Isso, exatamente. E na luta final, ele quis assistir a luta final do pai. E ele queria desistir num determinado momento da luta. E o filho falou pra ele: desistir nunca. Que era uma frase que ele usava. É um filmaço, viu? Eu gostei muito desse filme. Muito bacana, muito bacana. Parabéns. Quem assiste se emociona. Filmaço, eu gostei. E a causa precisa disso, né? Sim. De pessoas, de autoridades, celebridades que tomem frente, né? Exatamente. E realmente sejam E ele luta, viu? Né? O Mion luta muito, Com certeza, né? com certeza. Ele tem o maior orgulho do filho, o carinho, o amor que ele tem pelo filho é emocionante. E isso acabou dando mais ênfase para nossa causa, né? Eu não gosto do programa dele, assim, desde quando ele trabalhava na Record, que agora foi pra Globo, eu não assisto o programa dele. Mas o filme eu gostei muito. Agora você tá só no TikTok, garoto TikTok não dá tempo, né? Eu virei. O TikTok tá explodindo, hein, Davi? E as nossas esposas que estão tristes, porque a gente virou o quê? Garotos de programa. Agora viramos, porque toda quinta-feira está aqui fazendo programa. Galera, momento alerta. Né? Guardiões alerta. Guardiões alerta. A minha esposa já tá ficando doente com esse negócio de TikTok. Ela olha, eu falo pra ela assim, eu tenho que municiar aqui o TikTok, eu tenho que turbinar, eu tenho que responder aqui as pessoas que estão entrando no TikTok. Mas ela tá numa dificuldade muito grande pra sair. Eu falo, sai do celular um pouco. E eu, né, que sempre briguei, não, vamos ter um momento família, sai do celular. E eu tô ficando muito tempo no celular. Até o meu
parceiro falou, você virou um garoto TikTok, cara. Fui picado por esse bichinho aí, cara. Né? Então, e até dentro do seu alerta, a gente até um tema que a gente aborda é as redes sociais. Redes sociais, sim. Do mesmo jeito que ela tem o papel benéfico, hoje também ela está atrapalhando muito o E eu acredito das que crianças vocês, de uma forma geral, né? Na palestra de vocês devem falar muito até ela, né? Falar da pressão da Porque, mídia, das redes sociais. A questão de você saber, do pai e a mãe saber o que o garoto tá vendo no quarto fechado, né? Então é importante isso. Porque hoje, eu vou falar, essas crianças de hoje, elas são muito rápidas com o celular. Sabe tudo. E é bom já ficar um momento alerta aí. Galera, o TikTok tem que ser usado como uma ferramenta para o bem. Certo? Que o TikTok seja usado para o bem. Não vou falar mal do TikTok aqui, porque a gente já tá com 200 mil visualizações. Não vou falar bem, não vou falar mal, né? Então já tô entendendo. Não vou falar mal do TikTok, é uma plataforma maravilhosa aí que seja usada para promover o bem. Tá certo, galera? Um abraço para todos do TikTok aí. Vocês são incríveis. Isso aí. A internet, a rede social de uma forma geral. É uma ferramenta, já que você tem essa oportunidade que nossa geração não teve, tem que usar com a maior sabedoria possível. Porque a gente fazia antigamente, na nossa época, qualquer conteúdo, geralmente, como a internet não era tão pujante, era mais a TV. A mídia era a TV. Exatamente. Então o pai falava assim, não, agora deu horário, não é hora de criança assistir televisão. Então ele conseguia controlar o conteúdo que vem para você. Hoje a criança com o celular na mão, ela vê coisa 10 vezes pior do que está passando na televisão. Com certeza. Então você não consegue filtrar. Então vem informação, às vezes, para uma criança de 9, 10 anos, que é o que a gente atende, que não é o momento, ela não tem maturidade para entender Verdade, determinado assunto, né? Olha, bem posicionado. É o que a gente fala. Hoje, um aparelho celular, cara, a pessoa faz estrago. Sim. Né? Na comunicação. Exatamente. Prova disso é que hoje nós estamos no podcast aqui, que o mundo inteiro está vendo se quiser. Sim, né? Então, antigamente não, a televisão ela tinha um alcance. Agora a internet ela tem um alcance mundial. Né? Então é muito forte. E essa ferramenta do podcast está crescendo muito também, né? Na verdade. Eu tô assim, antigamente o nosso mundo era o micro, né? Nosso mundo era o quê? A nossa escola, nosso bairro, a nossa família. Então o problema que está ali era, às vezes, se resolvia mais fácil. E hoje expandiu para o macro, né? É verdade. É uma fala nossa, né? Que se não for bem usada, eles transformam nos cortes, né? No famoso os cortes. Exatamente. Eles usam a favor e benefício deles, né? Para difamar uma pessoa, para cancelar uma pessoa, né? Que é o cancelamento. É isso aí. Que gera também muito, a gente pegou essa época, principalmente de pandemia, né? Muitos adolescentes aí que não tinham devida curtida, que não era acompanhado, aí entrando em quadro de depressão, de ansiedade, tirando às vezes até a própria vida, a gente fica um tema complicado para se abordar. Isso aí. Mas como nossas redes estão aqui acompanhando, mas o Abner, que estava ali quietinho, quase que passando despercebido, já está me acelerando, falando que falta 5 minutinhos para terminar. Você acredita? Passou rápido. Passa rápido demais. Aliás, um abraço, parabéns ao Abner aí, por trás das câmeras. O produtor. A Vivi também está aqui, ó. A Vivi que me recebeu ali com aquela camisa. Em homenagem a você, cara. Ela é pura temática. A camisa. Olha lá. Olha isso. Vivi da prevenção. Vem mais pra cá, Vivi, pra sair na camisa. Aê, Abner, ajuda aí. Aê, lá está a Vivi, olha a camisa aí. Olha só que linda Vivi camisa. da prevenção. A Vivi tá mais concorrida do que, olha, Vivi, eu tô sabendo aí. A Vivi tá bem concorrida, você ficou sabendo aí? Tá, né? A Vivi, ó. Nossa atleta, ciclista, maratonista, profissional, hein? Atleta. Você citou o Abner aí, cara, sabe que eu fiquei. Eu tô aqui todas as quintas-feiras, cara. O que me encantou foi o brinco dele. Hoje que eu vi, cara. O brinquinho do Abner tá sensacional, cara. Esse cara, o Abner é incrível, mano. Nosso termo das antigas, esse menino hoje tá um brinco. Tá um brinco. Mas vamos lá, pessoal, vou já preparar o sorteio aqui então, para eu poder depois fazer minha considerações finais bem rápida, para passar para o nosso convidado poder fazer as considerações finais. Vamos colocar na roleta. Quer fazer suas considerações enquanto eu vou colocando o povo no sorteio? Eu quero agradecer meu Senhor, meu Criador, aí mais um podcast, muito obrigado, né? Que o Senhor continue conduzindo o nosso podcast, né? Nós sempre fazemos as nossas orações, pedindo ao Senhor para que conduza aqui, para que abençoe a vida dos nossos entrevistados aí, né? Para que o Senhor abençoe sua família e te dê sabedoria e estratégia aí à frente de todo o trabalho aí que você está fazendo, né? Por esse grupo de pessoas e pelo nosso município, né? Eu quero mandar um abraço aí a toda a minha equipe, né? A equipe dos Guardiões da Prevenção, Luizinho, Washington, Viviane, Ferraz, né? Meu parceiro Novax, o Fabião, né?
e todas as pessoas aí que nos ajudem, né? Foi citado aqui Harmonize Psi, minha digníssima esposa, um beijo, te amo, né? A toda a minha família aí, né? Eu quero deixar aqui registrado esse momento. Quero mandar um abraço também aos nossos amigos da Patrus, né? Que daqui a pouco estaremos lá às 22 horas aí. Muito obrigado pela recepção calorosa que nós recebemos hoje. O Washington deu um show na palestra hoje. Mandar um abraço pro Washington. O Washington é embaçado, né, meu? Ele é um cara. Que, aliás, né, hein? Um desperdício o Washington não ter saído candidato nessas eleições. É verdade. Porque também falar pra vocês que nós precisamos de alguém na prevenção também. Sim, sim. Começa a pensar aí. Ele é referência em prevenção aqui no nosso O cara é fera, né? do nosso país. Agradecer Mandar também ao nosso parceiro, o Ricardo Carlos, nosso parceiro um abraço aí, aí ao nosso perito, laboratório, né? isso, perito judicial aí, ó. Tamo junto, hein? E logo novidades. É isso aí, muito isso, abraço Laboratório aí, Científico Ricardo Carlos. Pessoal, fiz o sorteio aqui. Pois não. E que maravilha, novamente teremos uma moça, uma mulher aqui representando o público feminino? O poder feminino, e ela que foi tão bem citada pelo sua parceira, que ela vai ficar feliz. Cadê? Voltou aqui, caiu no sorteio, já subiu. A Macedo. Vivi Macedo. Vivi Macedo. Vivi Ela Macedo. que ganhou o boné. Foi agraciada com o boné, ó, e ficou até mais fácil. Você vai poder escolher o azul, depois você já passa pro Jorginho qual que você escolheu, o azul ou o preto, com aquela missão. O Jorginho, você pode fazer a entrega para ela? Claro, com certeza. Assim que chegar o boné em suas mãos, você tem que aquela missão de fazer o vídeo, agradecendo os guardiões, fazendo uma menção aqui aos nossos parceiros. Com certeza ela vai fazer um vídeo e falar, ó, já quero marcar a data para falar de isso, já inclusão. vem junto com o agendamento da nossa próxima convidada. Isso aí. Tá bom, pessoal? Agradecer mais uma vez a Deus aí. Obrigado pela oportunidade de mais um podcast. Obrigado a todos os parceiros aqui, equipe, Novax, Fabão, Viviane, Abner, né, meu? Luiz, Sequeiros, meu irmão gêmeo, Davi. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos e passa agora as considerações finais ao nosso querido convidado Jorginho Mota. Foi muito da hora, né? Muito bom. Passou obrigado, muito rápido, né? Rápido. Agradecer a Deus, parabenizar a rede Alto Tietê, né, toda a estrutura, parabenizar o podcast de vocês. Muito obrigado. Né, espero poder voltar mais vezes, foi muito legal. Fiquei muito à vontade aqui. Que bom. Né, a gente vai em alguns lugares que a gente fica com medo. Que pergunta que vão fazer pra gente, né, tal. Pô, aqui me senti em casa. Parabéns, Ferraz, parabéns. Davi, pela propositura. Acho muito válido isso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem à frente das prevenções. Né, o Washington Guard também, um irmão, parceirão, Novak, enfim, todos, Vivi, todos. Queria agradecer a participação de todos que puderam estar com a gente aqui, né? Pedir desculpa, eu tô um pouco fanho porque eu tô com uma sinusite brava, terrível. Muda o tempo e judia da gente. Nós somos judia. adolescentes, né? Dá uma complicada, né? É verdade. Faz parte. E dizer que Guarulhos tá no caminho certo. Agradecer ao governo Lucas Sanches, né, pelo trabalho que vem fazendo pela população e dizer que estamos juntos. Vamos lutar para cada vez mais ter uma Guarulhos cheia de oportunidades, com um olhar muito sensível à inclusão, à prevenção, que a gente sabe que faz parte. Muito obrigado, deixo aqui um beijo azul para todos que estavam nos assistindo. Muito bom. Isso aí, é papo de prevenção. Guardiões da prevenção. Fique aí ao vivo, que daqui a pouco entra o Podfly aí ao vivo aí. Nosso parceiro. Um abraço a todos do Podfly.